Nós estamos felizes com o Senhor, né? Mais uma noite que o Senhor nos deu para estar na casa dele. E não é só uma coisa que a gente fala toda vez que a gente vem aqui na frente, irmãos, é porque realmente é motivo de nós nos alegrarmos, por termos essa oportunidade de estarmos aqui, por nós podermos estar na casa do Senhor, compartilhar a palavra do Senhor, ouvir daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Amém? Glória a Deus. A igreja, né, está fazendo uma série de pregações que chama Família 2.0. Isso é coisa do pastor. E o meu tema hoje, eu nem sei se eu vou falar isso certo, hein? É Delete Malware. Acertei, né? Whatever. Delete os vírus. Gente, eu vou até falar uma coisa aqui que domingo passado também foi sobre família o tema, né? Não sei se a Vitória está me vendo lá de casa, mas ela falou assim, tia, nem sei o que eu fui fazer no culto domingo, que era só negócio de casamento. Eu até falei para o meu tio, essa palavra não tem nada a ver comigo. Gente, mas se a gente pudesse ouvir sobre isso antes da gente casar, se a gente pudesse ouvir de Deus tantas coisas antes da gente fazer, infelizmente a gente não ouve, né? Na verdade, às vezes a gente está solteira, não casou ainda, ou só está namorando, e a verdade é que muitas igrejas elas não instruem a gente a respeito disso, né? Muitas vezes não tem um curso, um seminário, uma palavra direcionada, mas essa é uma palavra que o Senhor também quer falar nos nossos corações a respeito das famílias, né, dos filhos, do nosso casamento. Essa é uma palavra que o Senhor também quer falar conosco. Eu não sou assim tão experiente em casamento, né? Porque eu só tenho 13 anos de casado. Mas eu tenho tido grandes experiências com o Senhor e eu quero compartilhar algumas coisas com os irmãos nessa noite. O tema da minha mensagem, que é Delete Malware. Eu vou derramar aqui todos os meus conhecimentos tecnológicos e em computador para vocês verem como é que eu sei. Mas eu pesquisei tudo, tá? Esse malware, ele refere-se a qualquer tipo de software malicioso. Presta atenção, hein, gente, para vocês ficarem ligados. É qualquer tipo de software malicioso que tenta infectar um computador ou um dispositivo. Hackers usam malware para vários motivos, como extrair informações pessoais ou senhas, roubar dinheiro ou evitar que os proprietários acessem seu aparelho. E esses vírus eles são desenvolvidos para agir na surdina, de maneira a não serem notados e nem sentidos pelo usuário. Você está lá usando o seu PC, né, e não está nem sabendo o que está acontecendo. Às vezes a solução é formatar. Né? A formatação ela é usada para recuperar computadores de erros críticos ou irrecuperáveis. Alguma coisa dá para fazer conexão com o nosso casamento? Com a nossa vida? Vamos ver agora. Vamos abrir a palavra de Deus. Lá em 2 Coríntios, amém? Glória a Deus. 2 Coríntios 5:17. Glória a Deus. 2 Coríntios 5:17. Diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Se nós estamos em Cristo, e eu creio que nós estamos em Cristo, a gente já não se molda mais pelas coisas do mundo, é verdade ou não é? Nós nos moldamos pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus. Né? Então,
em relação ao nosso casamento, a gente já não pode mais se moldar por aquilo que a gente vê nas novelas, nos filmes, nos livros de romance. Quem aqui gostava de ler livro de romance? Nunca gostou, Carla? Então, agora, a gente tem que nos moldar pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos traz as instruções necessárias para que nós tenhamos uma vida feliz e para que nós saibamos lidar com as dificuldades que vão surgir muitas vezes no nosso casamento. Para que o nosso casamento ele não seja atingido por nenhum tipo de vírus desse, né? Vamos supor que o nosso casamento era um computador, né? Para que ele não seja atingido por nenhum tipo de vírus desse, e eu chamei esses vírus de setas malignas, nós devemos convidar Cristo para fazer parte dessa nossa união. Não é verdade? Num relacionamento a dois, um triângulo amoroso já não dá certo, né? Porque se o relacionamento é a dois, como é que vai ter um triângulo amoroso? Só que não é um triângulo amoroso que dá certo no casamento, é um triângulo espiritual. Eu, meu marido e Deus. Esse é o único triângulo que dá certo no casamento. Então, para que esse casamento dê certo, nós precisamos convidar Cristo para o meio do nosso casamento. Só que, quando a gente casa e a gente não tem muita assim, sabedoria, muita experiência, às vezes, né, a gente acha que pelo aquilo que a gente sabe, ou pelo aquilo que a gente aprendeu, ou só pelo amor que a gente tem um pelo outro, aquilo ali tudo vai dar certo. Né? Que só aquele amor vai ser suficiente, só aquilo que eu já vi, que eu aprendi. E muitas vezes, não sei porquê, mas os pais não têm costume de conversar com os filhos sobre isso. Né? Sobre como vai ser, sobre as dificuldades, ou sobre o que você pode fazer em Deus para que a sua vida flua de uma forma melhor, para que a sua vida, né, você consiga levar o seu casamento de acordo com a palavra de Deus. E aí é onde vai vindo as barreiras, vai vindo as dificuldades, e talvez a gente não saiba o que fazer. Mas hoje em dia, irmãos, uma coisa que o diabo quer muito, muito, muito destruir é o seu casamento e a sua família. Em uma daquelas conversas de casais, né, que a gente tem, eu tive uma dessas conversas de casais com o Renato um tempo desse, e eu falei para ele que antes do compromisso que eu tenho firmado com ele, eu tenho um compromisso firmado com Deus. E nós temos que pensar dessa maneira. Nós temos um compromisso firmado com Deus. Eu tenho um compromisso com ele, hoje eu tenho um compromisso com o Pedro, eu tenho um compromisso com o Arthur, porque nós somos família. E o que acontecer na minha vida e na vida dele vai refletir na vida dos meninos. Em poucos meses, em muitos anos, na vida deles como casados, na vida deles como marido, como pais. Mas isso é coisa muito, muito, muito para frente. Então, a gente tem que pensar uma coisa, a gente firmou um compromisso, a gente firmou uma palavra, né? Eu e ele falando assim, vamos casar, eu te aceito, você me aceita. Mas primeiro nós firmamos um compromisso com Deus. E nós temos que estar vigiante, porque o inimigo, ele tenta de todas as maneiras entrar no nosso casamento de formas mais sutis possíveis. Nós temos a palavra de Deus em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, diz assim, olha, e sejam sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E no nosso casamento, irmãos, não é diferente. E na nossa vida não é diferente. Ele não quer tragar só. Se ele começar pelo seu casamento, ele desemboca por todas as áreas da sua vida. E nós, como servos de Deus, sobretudo, devemos estar muito mais vigilantes. Porque a palavra de Deus nos alerta. O inimigo, ele está ao nosso redor. Por quê? Porque o inimigo, muitas vezes, sabe o que eu fico chateada,
o que o Renato fica, o que o irmão Zé não gosta, o que a irmã Sônia não gosta. E vai, às vezes, penetrando pequenos vírus, né? Pequenas setas malignas no nosso casamento, e que muitas vezes a gente não percebe. Que muitas vezes a gente acha que é coisa mesmo, é coisa do dia a dia, isso é coisa da vida, e a gente esquece muitas vezes de colocar isso na presença de Deus. Eu falo para vocês porque quando eu casei, mas assim, eu sempre fui de orar muito pela nossa vida e por tudo, pelo nosso casamento, para Deus fazer que o Renato me amasse mais, eu amasse mais ele, para que o Senhor abençoasse o serviço do Renato, que Deus, eu colocava a mão na carteira dele, falava para Deus abençoar, deixar que não faltasse nada. E eu sempre orava, eu sempre pedia, eu sempre fazia muitas coisas. E com o passar dos anos, muitas coisas vão acontecendo e parece que aquilo que parecia uma rotina na nossa vida vai se tornando um pouco distante, um pouco escasso. E você já não faz mais aquilo porque você acha, mas já está bom, né? Já orei muito, já pedi muito. E pequenas coisas vão mudando. E pequenas setas malignas vão entrando na nossa mente, na nossa vida. E se a gente não colocar o nosso casamento e a nossa vida na presença de Deus e buscar na palavra de Deus o que fazer, irmãos, não tem saída. O Salmo 127, no versículo 1, ele diz o quê? Que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, no nosso casamento, eu posso fazer de tudo. O Renato pode fazer de tudo, você pode fazer de tudo. Se o Senhor não for a base desse casamento, eu não vou falar que ele vai naufragar, não, mas o vento vai bater forte. O vento vai bater forte, muita coisa vai acontecer e você vai se encontrar num momento onde você não sabe o que fazer. E o perigo de tudo isso, irmãos, o perigo de tudo isso que eu vejo é que, às vezes, a gente tem um mau costume de se acomodar com a situação. Ah, se é para ser assim, vai ser assim. Ah, porque esse casamento é assim mesmo. Ah, porque também todo mundo fala que casamento é difícil. Ah, porque todo mundo também fala que casamento passa por problemas. Ah, porque todo mundo fala que vida a dois não é fácil. Então é porque é assim mesmo. E eu já tive momentos assim no meu casamento que eu falei, Deus, se é assim é porque é assim. Se é para ser assim é porque vai ser assim. Se é para ser desse jeito é porque eu tenho que aguentar. E não é assim. E não é para ser assim. Deus quer que no nosso casamento, na nossa vida, nós sejamos plenamente felizes. Deus quer que nós sejamos realizados. Deus não quer que você simplesmente aceite uma situação e sofra com aquilo, porque é assim. Porque não é assim. Porque Deus, Ele tem o melhor dessa terra para nós. Ele tem o melhor para a nossa vida, para o nosso casamento, para a nossa família. E não é para a gente aceitar menos do que isso. Não é para a gente aceitar, está desse jeito, é assim mesmo, né? Eu casei, eu fiz esse compromisso com o Senhor, e eu vou levar isso aí para frente de qualquer maneira. Porque você vai levar um casamento para frente, chateado, magoado, angustiado, com um problema, com uma coisa ou com outra. E é assim que você gostaria de viver? Para o resto dos seus dias, na sua família, no seu casamento? Eu creio que não. Mas aquele que teme ao Senhor, que busca no Senhor todas as suas direções, o que fazer, que decisão tomar, como fazer, quando fazer, de que maneira agir, ele vai colher um fruto disso. A palavra de Deus no Salmo 128, ela diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O versículo 3 diz assim, olha, tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa.
Porque aquele que teme ao Senhor, o temor que você tem do Senhor, ele vai refletir na sua casa, ele vai refletir na sua vida. Aqui falou a mulher, né? Mas o esposo também. Porque tudo aquilo que a gente faz, ou tudo aquilo que a gente planeja, é pensado em Deus ou é buscado na palavra do Senhor. Então, para o homem que teme ao Senhor, né, a mulher vai ser como a videira frutífera, né? Vai ser aquela mulher formosa, aquela mulher frondosa, cheia de frutos. Né? O seu marido também, os seus filhos também. Porque a gente busca em Deus e a gente não busca em nós. Porque, irmãos, só pelas nossas forças, eu vou te falar, a gente não consegue. Nesses meus 13 anos de casado, eu já passei algumas coisas. E eu queria resolver tudo por mim mesma. Em uma dessas outras conversas que eu já tive com o Renato, ele estava falando, mas eu tentei fazer isso, eu estou vendo que não deu certo, porque eu tentei por mim mesmo. Né? Mas a gente falou, e eu estava falando com ele, que da gente mesmo, irmãos, a gente não consegue nada. Sabe por quê? Porque nós somos carne, nós somos pó, nós somos pecadores, a nossa natureza é ruim. A nossa natureza humana, ela nos faz ser como somos. Mas quando a gente busca em Deus, e quando a gente busca o auxílio de Deus, o auxílio do Espírito Santo, aí sim a gente consegue mudar alguma coisa. Alguma coisa na nossa vida, alguma coisa no nosso casamento, alguma coisa no nosso modo de ser, alguma coisa no nosso modo de tratar o nosso companheiro. Aí sim a gente consegue. Aí assim a gente consegue mudar. Eu já fiz orações a Deus, falei, Senhor, de mim mesma, eu não consigo fazer tal coisa. Eu não consigo. Mas eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Então, me ajuda a fazer o que eu preciso fazer. Porque de mim mesmo, irmãos, eu não consigo nada. Porque a verdade é que quando a gente briga, a gente quer ficar chateado, quer responder na mesma altura, né? E a gente quer dar a resposta certa, né? A resposta certa. Na lata e na bucha. Mas a palavra de Deus lá em Provérbios 15, no versículo 1, diz assim, né, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, se você não está sabendo como agir no seu relacionamento, se você não está sabendo como falar, a palavra de Deus te ensina. Se você não eu vou falar assim, como meu pai falava para mim, que meu pai falava que eu era boca dura. Mas não é porque eu era sem educação, não, gente. Graças a Deus, eu nunca fui sem educação, mas eu gostava de dar a resposta na hora. Principalmente se eu estiver certa. E aí, quando a gente casa, às vezes a gente leva isso também, né? Para o casamento. E quando eu li esse versículo, eu lembro quando eu descobri esse versículo na Bíblia há muito tempo atrás. Esse versículo falou muito ao meu coração por causa disso. Porque se eu tivesse certa, eu queria falar mesmo. E eu queria dar a resposta mesmo. Mas, buscando na palavra de Deus, a gente vê que não é bem assim. E a gente vê que, às vezes, aquilo que a gente achava que era o certo, ou que era a verdade, na verdade eu estou certa, porque eu estou com razão nessa situação. Mas não é bem assim. Então, se a gente não buscar em Deus, se a gente não buscar na palavra de Deus, irmãos, a nossa vida vai ser atacada por diversos vírus que eu falei, que são diversas setas malignas. E isso vai infiltrar na nossa vida, isso vai infiltrar na nossa família, no nosso casamento. E aí, depois que o computador está cheio de vírus, o que acontece? Vão matar, né? Porque ele não presta mais para nada. Né? Não acessa mais o YouTube, que a gente gosta de ver os vídeos, né? Nada que a gente faz nele dá certo. Você faz uma coisa, tenta salvar, não dá, e não dá mais nada certo. Mas não espere seu casamento chegar num ponto de formatar onde nada mais dê certo. Procure
procure em Deus as respostas que você precisa. Procure na palavra de Deus aquilo que você deve fazer e da maneira como você deve fazer. Irmãos, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Vamos abrir a nossa Bíblia em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16. Porque quando nós não sabemos mais o que fazer, irmãos, para salvar o nosso casamento, a nossa família, a palavra de Deus diz assim, olha, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Quando você não sabe o que fazer, o que vai te ensinar o que fazer é a palavra de Deus. Só que a gente, quando casa, muitas pessoas têm um defeitinho assim, ó, desse tamanhozinho, que causa um problema muito grande. A gente está passando um probleminha no casamento, o que a gente faz? Ai, Cris, se eu te falar o que aconteceu lá em casa essa noite, estou tão arrasada, tão chateada, tão triste. A gente vai buscar conselhos. Não é verdade? E nem sempre esses conselhos, irmãos, são de um servo de Deus. Né? Estaria certo eu buscar um conselho com a Cris, ela também é casada, é uma serva de Deus. Eu creio que ela teria uma palavra de Deus para me dar. Só que muitas vezes a gente não vai buscar esse conselho num servo de Deus. A palavra de Deus lá no Salmos, Salmo 1, né, diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E aquela minha melhor amiga, ela tem cada conselho para me dar. Eu tenho certeza que se eu falar com ela, ela vai me dar um conselho, uma saída. Eu preciso contar para ela. E você fica naquele desespero para contar aquele problema para sua amiga. Você fica naquele desespero para contar aquele problema. Mas a palavra de Deus, ela fala de uma pessoa que estava precisando resolver uma coisa que ele estava sentindo muito forte dentro de si. E ele achou alguém que o aconselhasse. Quem conhece a história de Amnon e Tamar? Na palavra de Deus. Está lá em 2 Samuel, no capítulo 3. Quem quiser chegar em casa e ler. Amnon, ele era meio irmão de Tamar. E eles cresceram juntos, ele foi vendo que aquela menina foi ficando bonita e ele desejou ela, desejou a sua irmã. Mas ele não sabia o que fazer, porque ele não podia tocar nela, né? Porque ela era a irmã dele. E aquilo foi perturbando ele, foi perturbando a mente dele, o espírito dele, de tal maneira que ele até emagreceu. E aí ele foi pegar conselho com quem? Com o best dele, que era Jonadab. O primo dele, inclusive. E aí ele falou assim para ele, mas primo, né? O que foi que você está desse jeito? O que foi que você está até emagrecendo? Que preocupação é essa que o filho do rei até emagrece? Aí ele falou, é porque eu estou enamorado de Tamar, minha irmã, mas não posso fazer nada com ela, porque ela é minha irmã. Ele, olha, eu vou te falar uma coisa, você faz assim, ó. Você manda chamar o rei, fala que você está doente, deita na cama, finge de doente. Fala para o rei que se a sua irmã trazer os bolos aqui no seu quarto para você comer, sendo feito da mão dela, você come. Olha que conselho bem dado que ele me deu, nem eu pensava um trem desse. Mandou chamar o rei e falou, ai, pai, não estou sentindo bem, mas se o senhor mandar chamar minha irmã e pedir ela para fazer uns bolos da mão dela, eu como por certo. Ela era boa para fazer bolo, né, gente? Por certo, ela já tinha fama. Como diz meu pastor, resumindo e concluindo... O rei fez o que ele pediu, mandou chamar a irmã entrou lá dentro, ele foi, pediu que todo mundo saísse, ficou com a irmã e abusou da irmã. Né? Deitou com ela, derramou uma vergonha sobre ela, sobre toda a família. Através desse conselho, irmãos, que ele recebeu, passado, acho que 2 ou 4 anos, ele foi morto, porque Tamar, ela tinha um irmão que era Absalom, e ele ficou profundamente decepcionado com o que aconteceu com ela, e tramou matar o próprio irmão. Eles eram filhos do rei Davi.
e tentou matar ele, e chamou Aminon para uma festa e matou ele. E depois, se você for ler toda essa história, Davi fugiu de Absalão, Absalão tentou tomar o trono, o reino ficou dividido. Davi ficou muito tempo sem falar com Absalão, sem querer nem ver a cara dele. Isso é uma história muito grande, se os irmãos quiserem chegar em casa e ler, fica em 2 Samuel, a partir do capítulo 13. Então, através desse conselho, de um conselho malfadado que ele recebeu, toda uma família foi destruída. Toda uma família foi destruída. Então, irmãos, cuidado com quem você se aconselha. Cuidado com quem você se aconselha a respeito do seu casamento. Cuidado com quem você conta as coisas da sua vida. As coisas da sua vida íntima. Cuidado com os conselhos que você recebe. Pesa isso na presença de Deus, analisa aquele conselho de acordo com a palavra de Deus e vê se aquilo está certo. Porque a palavra de Deus diz que é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E muitas vezes, quando nós temos problema na nossa vida, no nosso casamento, na nossa união, nós contamos coisas íntimas, detalhes da nossa vida pessoal, até mesmo para ímpios. E depois você vê seu nome, o nome da sua família, do seu esposo, jogado aí, na lama, na cidade onde você vive. E muitas vezes a pessoa até segue aqueles conselhos. Não é verdade? Muitas vezes a pessoa até segue, você conta um problema que você está passando com o seu marido. Ah, menina, você não precisa passar por isso. Não. Nossa, você é nova, você é bonita, olha, você é estudada, você tem isso, você tem aquilo. E aí você começa a pensar, não é verdade que é mesmo? Não é verdade que é mesmo que ela falou? Porque você foi aconselhado por quem não tem conselhos à luz da Bíblia, não tem conselhos direcionados pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. E se você também não está nem aconselhado pela palavra de Deus, nem direcionado pelo Espírito Santo, você também não vai nem notar que esse conselho, né, é uma bomba na sua vida. Então, cuidado com quem você se aconselha. Cuidado com quem você conta as coisas da sua vida. As coisas do seu casamento. As coisas da sua vida íntima. Mas, às vezes, Deus coloca, né, pessoas na nossa vida para nos aconselhar, pessoas para falar conosco, para nos direcionar, quando a gente já não sabe mais o que fazer. E nós louvamos a Deus, porque Deus tem sempre preparado, né, pessoas. Eu agradeço a Deus, porque eu já tive momentos assim que eu sou difícil contar alguma coisa de mim para alguém. E eu fico um pouco sofrendo aquilo, e às vezes eu não conto nem para o Renato. E eu fico sofrendo aquilo calado, e aquilo eu não conto para minha mãe, e eu fico com aquela coisa. E, às vezes, irmão, o diabo ele tenta usar coisas na nossa vida de maneira que a gente nem percebe. Por eu ser difícil de contar o que eu sinto para os outros, e o que eu acho, o que eu penso, e aí eu fico guardando aquilo para mim, e chegou um ponto que eu não tinha coragem, às vezes até... Um dia eu falei isso com o pastor. Eu cheguei a um ponto que eu não tinha coragem nem de chegar assim na igreja e pedir oração para ninguém. Falar, irmão, ora por mim por tal coisa. Ou ora por mim por motivo disso ou daquilo. Porque eu ficava, eu mesma, eu tinha um problema com isso, em contar para alguém o que eu estava sentindo, o que eu estava passando, ou o que quer que seja. Mas graças a Deus, né, que Deus ele prepara o momento, Ele prepara a hora, Ele prepara as coisas certas. E Deus preparou assim uma pessoa maravilhosa para conversar comigo, né? E assim, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele cuida da gente de uma maneira que a gente nem imagina. E isso é verdade, e isso é sério. Deus coloca pessoas no nosso caminho, às vezes em momentos que você nem imagina, para te dar uma palavra, para te dar um conselho, para
tentar aliviar um pouco, porque a gente que é mulher, homem não é tanto assim, né? Mas a gente que é mulher, a gente tem necessidade de falar, de tirar, né, Pri? Aquela coisa de dentro, parece, não vai resolver, mas para essa gente falar, a gente já alivia um pouco. Então, o Espírito Santo de Deus, ele prepara, irmãos. Então, para você que é casado, para você que ainda vai casar, pese essas palavras no seu coração. Pese essas palavras no seu coração. Cuidado com quem você se aconselha. Cuidado com quem você conta as coisas da sua vida. Se você sente uma necessidade de se abrir com alguém, e às vezes, realmente, mas às vezes no relacionamento a gente vai se abrir com o esposo, aquilo não dá mais certo, né? Dá um probleminha, mas peça a Deus. Olha, quando eu vou falar com o Renato alguma coisa, eu oro, eu peço a Deus o dia, eu peço a Deus a hora. E, às vezes, é tão engraçado que, às vezes, eu quero começar a falar uma coisa para ele e eu falo, não, hoje não, né, hoje não. Porque eu vejo que ele não está propício para escutar aquilo naquele dia. Eu peço a Deus que eu quero a hora certa, o jeito certo de falar com ele, e num dia em que ele esteja propício a ouvir aquilo. Propício para ouvir aquilo, eu quero dizer, irmãos, num dia em que o Espírito Santo de Deus fala no coração dele. Porque eu posso derramar milhões de palavras na frente dele, falar o que eu penso, o que eu acho, chorar, desesperar, que se o Espírito Santo de Deus não convencer o coração dele e o meu daquilo que eu ou ele está errado ou certo, vão ser só palavras e mais uma DR. Não é verdade? Vão ser só palavras e mais uma discussão no nosso casamento. Então, a gente precisa buscar em Deus essa sabedoria. Irmãos, se nós estamos em Cristo e somos nova criatura, a gente tem que agir como novas criaturas. Ah, não, você quer saber? Falou comigo, o negócio comigo é o seguinte, eu já resolvo na hora. Eu já resolvo, já falo, e bateu, tomou. E é onde, às vezes, o nosso casamento vai entrando por água abaixo. Vai dando um probleminha. Por quê? Porque essa nossa natureza carnal, essa nossa natureza humana, né, muitas vezes tenta prevalecer sobre a nossa natureza espiritual. Muitas vezes o nosso jeito de ser, né, tenta prevalecer sobre aquilo que Deus quer que nós sejamos. E isso vem atrapalhar a nossa vida. Irmãos, e é tão sério, porque para você que não casou, pense como vai ser sua vida, como você vai casar, o que você está disposto a fazer. Para você que casou, pense nos seus filhos, como que vai ser, o que você está disposto a fazer pela sua família. Porque uma família destruída, irmãos, não é só eu e o meu marido que resolvemos nos separar. Isso afeta toda uma família. Isso afeta seus filhos, na escola, no trabalho, no relacionamento deles, no relacionamento deles com você, em que tipo de marido que eles vão ser, em que tipo de pais que eles vão ser. A gente vê aí, irmãos, muitos casamentos destruídos, famílias destruídas, filhos, muitas vezes, que têm a vida emocional completamente destruída. Tudo em função daquela separação do pai e da mãe, daquele casamento destruído, daquele casamento abalado. Pessoas que não pensam nunca, jamais em casar, nunca, jamais em ter filho. Pelo sofrimento que passou em casa com os pais, pelo sofrimento que passou em casa como filhos, sendo filhos, né? Vendo o que eram os seus pais, o que eram o casamento dos seus pais. Então, nós, como servos de Deus, temos que pensar que nós temos uma responsabilidade maior. E que nós temos que deletar, irmãos, das nossas vidas, todas as setas do inimigo, todos esses vírus que tentam entrar na nossa vida, todos esses vírus que tentam entrar no nosso casamento. Setas do inimigo, conselhinhos de amiga, coisinhas que a gente vê na internet, né? Frasezinhas assim que a gente vê, irmãos, que não tem nada de Deus,
que não tem nada de cristão naquilo. E às vezes a gente toma aquilo como verdade, e às vezes a gente toma aquilo como um princípio do nosso casamento. E o princípio do nosso casamento, irmãos, está na palavra de Deus. E ele só vai ser bem-sucedido e bem fortalecido quando Deus, né, for a pedra principal do nosso casamento. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, 5 e 6. Amém? Que diz assim, olha: e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Se você pôr Cristo como pedra principal no seu casamento, irmãos, de maneira nenhuma você vai ser confundido. Pode vir problemas, pode vir lutas, pode vir tribulações, podem vir situações nas quais talvez a gente não sabe o que fazer. Mas se você pôr Cristo como pedra principal na sua vida, no seu relacionamento, no seu casamento, você vai casar e você fala: olha, a pedra principal na minha vida é Cristo. O amor que eu tenho pelo meu noivo, pelo meu marido, é importante, é tudo. Mas o que vai direcionar nossas vidas é Cristo. Você não será confundido. E você vai saber o que fazer, e você vai saber que caminho tomar, e você vai saber que direção tomar. Quando você colocar Cristo como a pedra principal no seu casamento. Quando você colocar Cristo como o alicerce e a base da sua vida. Porque a gente coloca Cristo como pedra principal em muitas áreas da nossa vida. Mas no nosso casamento, muitas vezes, a gente age pelaquilo que a gente pensa, pelaquilo que a gente quer e pelaquilo que a gente acha que é o certo. E a gente tem as atitudes que a gente acha que é a correta e que a gente acha que é a coerente para nós. Mas nós devemos buscar não naquilo que nós achamos, não naquilo que é coerente para nós, não naquilo que é correto para nós, mas naquilo que a palavra de Deus diz, que é o certo e que é o correto. E outra coisa, irmãos, se nós servimos a Deus, e se só você no seu lar serve a Deus, ou seu esposo não serve, ou sua esposa não serve, a palavra de Deus diz o quê? Que pelo comportamento do outro, o seu cônjuge será ganho para Deus. Está escrito em Pedro, né? Está escrito lá na primeira carta de Pedro. Então, pese bem no que você tem feito, no que você tem falado, qual o tipo de resposta cristã que você tem dado para o seu esposo, para a sua esposa, qual é o comportamento que você tem tido e como isso tem influenciado o seu cônjuge, no caso dele não ser cristão e até no caso dele ser, irmãos. E até no caso dele ser cristão. Porque, às vezes, com as nossas atitudes, as coisas que a gente faz, irmãos, e fala dentro do nosso casamento, muitas vezes nós estamos matando o nosso cônjuge. Nós estamos matando o nosso esposo, nós estamos matando a nossa esposa. E nós casamos e nos unimos para vivermos um. Né? Não é para matar uns aos outros. Nós casamos para vivermos e sermos um. É fácil? Não é fácil. É difícil? É difícil. Mas a palavra de Deus diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Então, que você pese essa palavra no seu coração nessa noite. Peça o Espírito Santo de Deus para te falar. Peça o Espírito Santo de Deus para te guiar. Peça o Espírito Santo de Deus para te dirigir. Porque a partir do momento que Cristo for a pedra fundamental na sua vida, irmãos, porque os anos de casamento, eles vão passando, e vão vindo novas coisas, novas dificuldades, problemas, coisas que você nem pensava que existiria na sua vida. E se você não estiver firme em Cristo, se a sua casa não estiver edificada sobre a rocha, vai bater o vento, e o que vai acontecer? A casa vai desmoronar. Não é verdade?
e nós nos unimos e nos casamos e fizemos um compromisso com Cristo, para que essa casa jamais se desmorone, né? Para que essa casa jamais venha a ser abalada. Amém? Então, guarde essa palavra no seu coração, confie a Cristo aquilo que você necessita. Eu falo como mulher, né, para as mulheres. Se a gente precisa de um conselho, irmã, se a gente precisa desabafar com alguém, se a gente precisa falar alguma coisa com alguém, procure um servo de Deus. Procure uma pessoa que você sabe que é guiada por Deus, uma pessoa que você sabe que é guiada pelo Espírito Santo. Desabafe, conte os seus problemas, peça orientação, converse com a sua pastora, converse com a esposa, com uma irmã mais velha da igreja, com experiência, que você vê que tem uma vida com Cristo. Mas não abra sua vida para qualquer um e não vá pelos conselhos de Jonadab. Porque tem muito Jonadab por aí dando conselho e acabando com vidas, irmãos. Tem muito Jonadab por aí dando conselho, menino, o que é isso? Não faz isso não, você não precisa disso. Olha, eu vou te falar, para você resolver essa situação, você pode fazer tal coisa e ninguém fica sabendo, se você fizer direito. Ninguém fica sabendo. Mas, irmãos, não precisa ninguém saber, isso é verdade. Eu até acredito que existem coisas que você pode fazer tão bem feito, tão bem escondido, que é difícil até alguém saber. Mas o mais importante, irmãos, é que de Deus a gente não consegue esconder nada. De Deus, irmãos, a gente não consegue esconder nada. Eu posso subir no mais alto monte, ou descer no mais profundo dos abismos do mar ou da terra. Ali Deus está. E Ele sabe. E Ele conhece. Então, eu não sei qual vírus está entrando na sua vida. Às vezes os vírus hoje podem entrar pelo celular, pode entrar pelas redes sociais, pode entrar por uma amizade, pode entrar por um conselho, pode aparecer um Jonadab aí na sua vida. Mas você esteja alerta, esteja atento. O maior antivírus que você possa encontrar é esse aqui, ó, a palavra de Deus. Instale esse antivírus na sua vida. Instala ele dentro de você, dentro do seu casamento, e você estará protegido. Você estará protegido. Amém?